Olá pessoal, meu nome é Michelle. Hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre uma personagem muito icônica de um filme que tá pra sair aí, né? Vai concorrer ao Oscar, graças a Deus, aí o Brasil vai representar a gente. Ele é inspirado num livro do Marcelo Rubens Paiva. E o Marcelo Rubens Paiva, ele é escritor, e os pais dele, que viveram, né, na época da ditadura, ele também viveu, mas ele era criança, e conta Ainda Estou Aqui, que é o nome do filme e do livro, que vai representar a gente no Oscar, e retrata a família dele. Só que aos olhos dele, quando ele era criança, adolescente e depois como adulto, né? Então ele vai contando aí toda essa parte da vida dele. E ele conta a história da mãe dele, é dessa personagem que eu quero falar. Não é uma personagem fictícia, né? A Eunice Paiva realmente existe, né? Infelizmente ela já morreu. E eles viveram uma época muito difícil na ditadura, né? Então a Eunice Paiva se casou com Rubens Paiva, o pai do Marcelo Rubens Paiva, o autor do livro. E tiveram 5 filhos. Ela era uma mulher, assim, muito da época dela mesmo, né? Vamos dizer assim. Então ela era aquela mulher tradicional, que bons modos, o homem era o provedor, então ela acreditava muito nisso. Tanto que o Marcelo, sendo o único filho dela, quando o pai deles desaparece por conta da ditadura, ela traz esse peso para a vida dele, porque ela diz para ele que ele agora era o provedor da casa, né? Mesmo ele sendo um jovem, um adolescente, né? E ela é bem dessa forma. Ela quase não comia, parece ser aquela mulher magra, linda, esbelta, mas lia muito, gostava muito de ler. Não ficava muito em cima dos filhos com relação à educação. O que isso quer dizer? Então, assim, eles iam para a escola e eles deveriam ser os responsáveis pelo que eles faziam lá, pelas notas. Então, ela não frequentava reunião de pais, ela acreditava que eles deveriam. Como ela tinha 5 filhos, né? Não, dá pra imaginar, né, que é difícil ficar cuidando da vida de 5 pessoas, né? E mais do marido. Então, ela deixava isso a cargo deles. Então, eles que tinham que conversar com o diretor, reunião de pais, eles que tinham que conversar com o professor, se perdesse alguma coisa, algum trabalho, eles deveriam se virar. E isso deixou eles bem independentes, né? E ela era uma mulher muito tradicional também no sentido de o Marcelo, ele era mais solto, né? Teve uma criação mais solta do que das meninas. As meninas já tiveram aquela criação mais tradicional, de ficar em casa mesmo, e ele já era o mais solto mesmo da família. Com o passar do tempo, ainda na infância do Marcelo, ele conta que o pai dele era envolvido com a política, ele era político, então eles acabaram se envolvendo aí com a ditadura. Então a ditadura perseguiu eles por muito tempo aí. O pai dele chegou a ser preso algumas vezes, deportado, mas ele acabava sempre voltando para o Brasil. Coisa que acabou não dando muito certo, porque ele acabou sendo preso uma vez e acabou desaparecendo. E a Eunice, ela também foi presa na ditadura. Então, assim, ela estava envolvida ali com a política por conta do marido, mas ela não era tão envolvida com isso, não. Então, ela ficava mais por conta da casa, das coisas dela mesmo. Uma mulher bem tradicional mesmo, dos anos 70. E aí, a partir do momento que ela é presa, ela se faz muito forte lá dentro, né? Não se de... não deixa se mostrar abater, na verdade, obviamente, ela estava muito abatida, porque ela vai com a filha dela, ela é presa com a filha dela, as duas ficam separadas, a filha dela é solta no mesmo dia, mas ela não sabe disso. E o Marcelo, nesse momento, ele também já está na cadeia, ele já estava preso, então assim, ela não sabe o que está acontecendo com ninguém, ela não sabe o que está acontecendo na casa dela, ela não sabe o que aconteceu com a filha dela, ela não sabe o que aconteceu com o marido dela. Então é uma situação bem complicada. Então ela não come na cadeia, não toma banho, fica aí vários dias lá. Se eu não me engano, ela ficou 4 dias lá. Ou mais ou menos, não me lembro o número exato. E acaba sendo solta porque realmente ela não sabia de nada, né? Mesmo eles fizeram muito questionamentos para ela, de quem ela conhecia. E ela realmente não falou nada e acabou sendo solta, né? Quando ela é solta, a família dela já deu um jeito na casa dela, né? Quando eles tiraram ela da casa, eles prenderam os filhos dela dentro de casa com a empregada, pra eles não saírem. Quando ela volta, os pais dela já tinham ido lá e levado cada criança para um lugar diferente, para que a ditadura não pegasse eles também.
Então, nisso acontece o desaparecimento do marido dela, o Marcelo. Desculpa, o Rubens Paiva, né? E por muito tempo ela fica sem saber o que aconteceu com esse homem. Ela não sabe se ele tá vivo, mas ela acredita que sim. E ela sofre muito em silêncio, ela não quer sofrer na frente dos filhos dela para que eles não achassem que o pai morreu ou que eles vivessem esse luto que ela estava vivendo, que na verdade ela não sabia o que estava acontecendo. Ela não tinha certeza do que acontecia na vida dela, já que o Rubens Paiva era o provedor da casa, né? E assim, por um momento ela sofre em silêncio, silêncio. Então, dizem que ela se trancava no quarto para chorar, acendia velas, mas realmente. E ela falava muito que ele ia voltar, que talvez ele esteja em outro lugar, mas realmente ele já havia falecido. E perante, quando passa, né, essa etapa dela achar que ele estava vivo e realmente ele não estava, ela pega e vai fazer direito. Com 40 anos de idade, uma mulher que nunca trabalhou na vida, sempre cuidou de casa, de filhos, faz a faculdade, entra e se forma. E vai viver disso, vai viver do direito, né? Vive de advogada mesmo. E a partir daí, ela é a provedora, né, da família dela. Os filhos dela já são grandes nesse momento, né? Eles já estão se virando sozinhos aí. Mas ela começa, sim, a ter uma vida independente, coisa que nos anos 70 ela nunca imaginou que seria assim, porque ela era totalmente dependente do marido financeiramente e tinha todas essas regras, né, de uma mulher dessa época, que aí ela mesma foi quebrando esse tabu dentro dela, né? E quebrando esse tabu, ela começa a lutar contra a ditadura. Inclusive, ela é muito apoiadora dos índios na época, que os índios na época sofreram também, sumiram aos montes aí, né, por conta das terras que os militares queriam. E ela vira uma ativista. E aí lá nos anos 90, só que assim, o Rubens Paiva ainda estava como desaparecido. E lá nos anos 90, ela consegue, quando entra, né, o Fernando Henrique Cardoso, ela consegue aí uma lei que essas pessoas que estavam desaparecidas neste período de tempo da ditadura, eles conseguem uma liminar para que eles fossem reconhecidos como viúvos, essas pessoas. Que realmente essas pessoas que desapareceram estavam mortas, elas não iam mais voltar. E isso, o que acarreta isso, né, na vida da gente? Agora vamos pensar, né? Você tem o seu marido morre, então você tem alguns direitos, seguro de vida, a casa, então para fazer inventário, todas essas coisas. Então tudo isso ficou preso na vida dela por todo esse tempo, todo esse dinheiro, até o banco, a conta que ele tinha, ela não poderia mexer, porque ela não tinha um atestado de óbito. Então ela consegue, obviamente, né, na época ela tinha, como a família do Rubens Paiva tem essa influência política, ela consegue, enfim, fazer com que essa lei seja aprovada e ela consegue, enfim, ser viúva, vamos dizer assim, né. E uma mulher muito forte, né, vive aí o resto da sua vida no Rio de Janeiro. Infelizmente, depois ela teve Alzheimer. E é muito gozado que os filhos dela falavam que ela odiava tudo tava ruim, reclamava muito. E às vezes tinha alguns lapsos de sanidade, né? Ainda conseguia fazer a jus a algumas coisas aí da vida dela. E teve essa doença, faleceu. E infelizmente até hoje o pai deles não teve a justiça, né? Infelizmente a justiça nunca condenou as pessoas que mataram o pai deles. E é isso. E queria trazer um pouco a história dela, porque não é fácil ser uma mulher viúva, principalmente uma mulher de um desaparecido político, numa época aí de ditadura, lutar contra isso, ser independente depois dos 40 anos, nunca trabalhou, sempre só cuidou dos filhos. Então eu queria trazer um destaque aí para essa personagem. Não é fictícia, ela realmente podem colocar aí no Google, tem foto dela, maravilhosa. Então eu queria falar um pouquinho sobre ela e tomara que vocês leiam um livro. O livro se chama